Usain Bolt é um conhecido velocista jamaicano. A coisa engraçada sobre seu nome é que é Bolt. Embora ele seja ou tenha sido o homem mais rápido da Terra, seu nome se refere à sua incrível habilidade. Assim como o poeta inglês William Wordsworth, seu nome reflete o que ele faz. Chamamos a isso um aptonimo, e é algo que só se pode entender se se conhece inglês. Você deve saber o significado de Bolt e Wordsworth para compreender esta sutileza linguística. Caso contrário, quando for ouvido, vai passar-te pela cabeça. Mas o que é que isto tem a ver com o Alcorão? Bem, uma das maiores alegações contra o Alcorão é que ele foi escrito pelo profeta Maomé, visto que ele era quem a ditava aos seus companheiros. Os críticos argumentam que ele escreveu. Mas, surpreendentemente, o Alcorão contém pistas sutis e referências semelhantes a apônimos a outras línguas, e enfatizando a maravilha linguística do Alcorão. Para entender mais, vamos olhar para este primeiro exemplo. No início da Sura Maryam, Deus menciona o profeta Zacarias. Mas observe a escolha das palavras quando Alá fala por primeira vez sobre ele. No segundo ayah, o nome Zacarias é originalmente um nome hebraico, que significa a menção de Deus, ou a menção do Senhor. Observe como o ayah começa em árabe, fornecendo uma referência incrível ao significado hebraico do nome de Zacarias. Entregá-lo em árabe produz uma simetria satisfatória para o ayah, uma menção da misericórdia de teu Senhor para com seu servo Zacarias. Zacarias significa a menção do Senhor, alinhando-se perfeitamente com o tema do ayah. Se você acha que isso é improvável ou um pouco muito restrito, vamos verificar outro exemplo. Este ayah fala da esposa de Ibrahim, quando ela recebeu a notícia de ter um filho. Mas olhe bem para a escolha das palavras aqui. A palavra usada é riu-se. Sabe quantas vezes esta palavra foi usada no Alcorão? Foi escolhido para ser usado apenas uma vez, neste mesmo ayah. Isso ocorre quando a esposa de Ibrahim recebe a notícia de ter um filho. Agora, o nome Ishaq, em hebraico, que literalmente significa rir, e fica ainda melhor. O resto do ayah enfatiza ainda mais esta conexão linguística. Alá usou especificamente risou, depois de mencionar Ishaq, cujo nome significa rir em hebraico. Consegues adivinhar o que o nome Yaqub significa em hebraico? Significa aquele que vem depois. Assim, com cada nome, há uma sutil referência à sua origem hebraica. Isto mostra que aquele que escreveu isto deve saber hebraico. Caso contrário, estas referências teriam sido impossíveis de encontrar. Aqui está um terceiro exemplo, e você vai começar a vê-lo aqui. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. Este ayah fala sobre o profeta Yahya. Aqui, Alá usa uma palavra muito única descrevendo o que ele concedeu ao seu profeta. Hanan. Hanan significa compaixão, bondade e graça. Esta palavra não foi usada no Alcorão, exceto neste contexto, em relação ao profeta Yahya. Até agora, você já pode adivinhar a tradução literal do nome Yahya, ou Yuhanan. Significa o Senhor mostrou compaixão ou bondade. Esta é outra referência incrível ao significado real em hebraico. Até mesmo o nome Abraão significa literalmente pai de muitas nações em hebraico. Deus se refere a ele neste ayah como seu pai, o pai de muitas nações. Mas o Alcorão, sendo um milagre que é, leva tais referências a um nível ainda mais profundo.
Neste versículo, quando Deus deu um mandamento, pegue o que nós lhe demos com determinação e ouça. But the Quran being the miracle that it is, it takes such references to an even deeper level. Mas vamos ver o que eles disseram. Nós ouvimos e desobedecemos. Na superfície, isto parece um ayah normal sobre pessoas que recusam o mandamento de Allah. But let's see what they said. قالوا سمعنا وعصينا. They said, we hear and we disobey. Well, from the surface, this sounds like a normal ayah. Mas aqui está algo muito interessante. Se você olhar para como esta história é mencionada na Torá, especificamente em Deuteronômio 5:7, você notará que diz, nós ouviremos e obedeceremos. Esta é, naturalmente, uma versão traduzida do texto hebraico original. Então, vamos ver como essa frase soa em seu hebraico original. Em hebraico, soa como, ouvimos e obedecemos. No Alcorão, diz, ouvimos e desobedecemos. Você pode ouvir claramente a semelhança entre essas duas frases em ambas as línguas. Esta é uma clara referência ao que eles afirmam ter dito na Torá, enquanto na realidade, eles ouviram, mas desobedeceram. Tais referências que transcendem e vão além de uma única língua exigem conhecimento tanto do árabe quanto do hebraico. Isto é algo que o profeta Muhammad SAW não poderia ter feito sozinho. Such references that transcend and go beyond a single language requires that you know both Arabic and Hebrew to get it, let alone to produce something like this. And this was something that Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, could not have done himself. Simplesmente porque ele não sabia hebraico e nem sequer era analfabeto em árabe. Mas é aquele que sabe tudo o que o Alcorão revelou. Embora tais sutilezas possam não ter sido claras para os árabes, pois eram mais desafiadoras para eles, havia outras sutilezas linguísticas e estilísticas. Essas sutilezas poderiam ser vistas e notadas pelos árabes, como uma parte deste ayah, cujo significado reflete como ele pode realmente ser lido. Like a portion of this ayah, whose meaning reflects how it can actually be read. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. E ele é aquele que criou a noite e o dia, e o sol e a lua, todos em uma órbita. Curiosamente, esta parte do ayah pode ser lida da mesma forma em ambas as direções. Isto refere-se ao significado real da própria frase. Finalmente, se estás a pensar, posso fazer algo semelhante ao que vimos hoje. Alguns poetas árabes escreveram poemas que podem ser lidos de ambas as maneiras. Ao pesquisar o significado dos nomes, você também pode encontrar tais referências. É aqui que a maioria das oposições erra. Eles só olham para o Alcorão de um único ângulo, querem imitá-lo, mas deixam tudo o resto para trás. Quando desafiados, queixam-se de mover o poste do gol. O Alcorão é milagroso porque contém camadas sobre camadas de milagres de todos os tipos. Há tantos ângulos e aspectos elegantemente incorporados no texto. Tudo isso existe simultaneamente no mesmo texto, fornecendo um conteúdo cientificamente exato e linguisticamente maravilhoso. Para nós, não é mistério como algo pode ser tão perfeito. É a palavra de Allah. Obrigado por assistir. Se você quiser começar a aprender Tajweed, confira esta lista de reprodução. Além disso, não se esqueça de verificar o meu último livro sobre Tajweed e baixar o aplicativo companheiro. Obrigado por assistir e até a próxima vez.